Bom dia. Shabbat Shalom. Feliz sábado a todos vocês. É um grande prazer estar aqui nesse momento. Quero agradecer ao gentil convite da Associação Paulistana. Desde antes de morar em São Paulo, eu gostava de acompanhar essas palestras aqui pelo YouTube, inclusive muitas do professor Paroski, viu? É muito bom presenciar pessoalmente agora, professor, muito bom mesmo. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Vamos falar um pouquinho sobre saúde. Quero convidar você, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez, vamos invocar a presença do Senhor. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Nessa manhã nós desejamos estar em tua aliança e sermos recebidos como teus filhos. Desejamos recebê-lo como nosso Deus. Desejamos receber Jesus Cristo como nosso Senhor e como Salvador das nossas vidas. Desejamos receber o teu Espírito Santo. Por favor, nos conceda do Espírito Santo, porque é a nossa maior necessidade. Nessa manhã, transforme o nosso coração pela tua palavra, por aquilo que o Senhor disse. Nós imploramos o nome eterno, o nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Já falei isso, prestem atenção, porque vocês estão a ponto de ouvir outro idioma. Vocês perceberam que eu sou do Nordeste, né? Então, prestem bastante atenção para vocês não se perderem nas expressões idiomáticas da minha terra, tá? Queridos, apreciei muito o tema, porque é uma coisa pela qual tenho orado recentemente. Venha o teu reino, Tavô Malchuterra. Venha o teu reino, esse pedaço do Pai Nosso que a gente esquece de vez em quando de pedir para que venha o reino de Deus sobre nós. Não apenas o reino da graça no nosso coração, na nossa transformação, mas também o reino da glória. Quanto temos orado para que Jesus volte, para que o nosso ministério seja eficaz e o reino vem também na nossa vida. E aí eu vou começar a palestra me sabotando. Vocês já perceberam, né? Vocês lembram dessa jovem? Essa jovem senhora? Jeanne Calment é formalmente a mulher que mais tempo viveu no mundo. Ela viveu 122 anos. Bom, pelo menos ela é a única que tem documentos para comprovar que viveu esse tempo todo. É possível que outras pessoas tenham vivido mais, mas ela é a única que tem documentos. É possível não, é quase certo que outras pessoas, mesmo em tempos recentes, tenham vivido mais. Mas ela é a única que tem documentos para provar. E vocês talvez se lembrem da história que o pastor Bulhão colocou na meditação dele. Essa senhora, aos 75 anos de idade, foi vender um apartamento na cidade de Paris. E lá na cidade de Paris, ela tentava vender o apartamento, ela não conseguia. E a melhor oferta que ela encontrou foi feita por um senhor chamado André François Raffran. Ele chegou para ela e disse: olha, a senhora está com dificuldade de vender esse apartamento, então vamos fazer um acordo. Eu pago para a senhora $500 por mês, enquanto você viver. Ela olhou para a oferta e pensou: não vou conseguir coisa melhor do que isso. Está razoável, uma pensão vitalícia. Mas ele escolheu a pessoa errada, né? Para fazer negócio. Ele morreu. E os filhos continuaram pagando. Queridos, essa mulher é quase inimiga pública da igreja adventista, porque quando perguntavam o que ela fazia, o que ela respondia? Praticamente inimiga pública da igreja adventista. Por que eu coloco esse slide aqui, queridos? Existe talvez um equívoco muito grande quando a gente vai falar sobre saúde na igreja. Porque qual é o objetivo da mensagem de saúde? O objetivo da mensagem de saúde não está... O principal objetivo não é a gente não adoecer. Isso é um fruto natural. É um dos objetivos, certamente. Mas não é o principal, não é o mais importante. O objetivo da mensagem de saúde está mais relacionada ao reino de Deus do que propriamente ao fato de se vamos adoecer ou não. Se vamos viver 6, 10, 12 anos a mais nesse mundo de pecado, ou se não vamos. E eu queria convidar você
para abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte bíblica. Eu não vou falar muito porque tem muito pastor aqui, eu tenho medo de falar demais e me enrolar. Vou falar de Bíblia na frente do professor Wilson Paroski? Não vou, né? Vou falar um pouquinho só, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, fica depois de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Piadinha antiga, né? Queridos, veja só. A palavra diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, o apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer, não apenas nesse texto, mas em muitos outros, que a santificação, a obra da restauração no homem, a imagem de Deus, ela não é apenas para o plano espiritual. Ela é espiritual, mas ela também alcança o nosso corpo. Ela também alcança a nossa mente. Às vezes a gente fica um pouco confuso quando lê assim, corpo, alma e espírito. Talvez se a gente abrir um pouquinho esse texto, algumas coisas fiquem mais fáceis de entender. A palavra que nesse texto aqui está traduzida por alma, no grego original é a palavra psique. Vocês conhecem essa palavra? Psique é a palavra que deu origem à psicologia, psiquiatria, psicanálise. Então, psique está tratando de quê? Da mente. O que o apóstolo Paulo está dizendo? A santificação é uma obra para o espírito? Sim. Mas também é uma obra para o corpo. Também é uma obra para a mente. Também é uma obra para a vida financeira. Também é uma obra para a vida social. Porque tudo depende dessas três coisas. Então, o nosso ser inteiro tem que ser santificado. Às vezes a gente tem dificuldade porque a gente tem uma herança da teologia medieval, principalmente no Brasil, somos um país católico. Então a gente ainda tem a herança de achar que a gente tem uma vida espiritual e o resto da nossa vida. E que o que a gente lê na Bíblia, ou que a gente vive na igreja, ou que a gente vive com Deus, tem a ver apenas com a parte espiritual. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a nossa experiência com Deus, ela alcança o nosso corpo, ela alcança a nossa mente, ela alcança a nossa carteira, ela alcança o nosso trabalho, o nosso convívio social, ela alcança o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, ela alcança tudo. Ela alcança cada esfera da nossa vida. E é aqui que entra a mensagem de saúde. O principal objetivo da mensagem de saúde não é a gente não adoecer, mas reconstruir em nós a imagem e a semelhança de Deus que nós perdemos com o pecado. Também no plano físico. Eu coloquei aqui alguns objetivos da mensagem de saúde, tá? Não vai dar tempo a gente explorar tudo. Existem outros, eu coloquei aqui os principais, os mais importantes. E o que eu gosto de colocar como primeiro é esse que a gente discutiu. Quando Deus cria o homem, Gênesis capítulo 21, versículo 26, como é que está escrito? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. As palavras hebraicas usadas aí são as palavras tselem udemut, imagem e semelhança. E a maioria dos teólogos, adventistas pelo menos, e alguns não adventistas, concorda que a maneira como o texto está escrito, não posso falar muito de língua original, né? Está cheio de pastor aqui. Mas o maior hebraísta da história da igreja adventista, não sei se é o maior, né? É um médico, né, professor Paroski? Pode confirmar aí. Professor William Shea, é médico, tá? Mas a boa parte dos teólogos concorda que a maneira como esse texto está escrito sugere que a nossa semelhança com Deus não é apenas moral. E por muito tempo a gente ficou batendo que essa semelhança era apenas moral. Mas o próprio Jacques Ducan, na lição da Escola Sabatina do ano passado, vocês devem lembrar, quando a gente estudou Gênesis capítulo 1, a primeira lição do trimestre, ele coloca isso. Existe um plano físico nessa semelhança. A gente não pode ir muito longe. Deus, como é o corpo de Deus, Deus respira, precisa de oxigênio. Não é esse o foco. Mas o foco é que quando somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso também tem implicação no nosso corpo, também tem implicação na nossa mente. E sabe, eu gosto de olhar para Gênesis 1
e ver ali uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade. Vocês viram o primeiro slide que eu coloquei? A mensagem de saúde, ela é bíblica. Ela é bíblica. A mensagem de saúde, ela não é exclusivamente dos textos do Espírito e Profecia. E às vezes a gente tem uma dificuldade, eu já vi muito adventista falando sobre isso com uma certa dificuldade, de não conseguir mostrar a mensagem de saúde da Bíblia, sem usar os escritos de Ellen White. Tem até gente que na hora do estudo bíblico dá o estudo de dom profético primeiro e o de saúde depois, porque se não tiver o dom profético não consegue explicar a saúde. A mensagem de saúde, ela é bíblica. Não me entenda mal, se fosse só de Ellen White, exclusivamente por Ellen White, eu pessoalmente não teria problema nenhum com isso, porque é a palavra profética. Mas, a bem da verdade, não é esse o caso. Se faz diferença ou não faz, é uma questão mais profunda para a gente discutir, mas não é esse o caso. A mensagem de saúde faz parte do restauracionismo bíblico. Os outros textos que eu coloquei aqui são textos em que o apóstolo Paulo, principalmente, nos diz que a obra de santificação alcança também o corpo. Alguns textos clássicos que vocês conhecem, 1 Coríntios 6, 18 ao 20, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A obra de santificação, pela qual somos refeitos à imagem e semelhança de Deus, envolve também o nosso corpo. Existem outros princípios, a adoração envolvida, eu gosto sempre de ler o texto de Números 21, verso 5, não vou ler aqui, vocês podem ler depois, é o texto em que o povo de Israel recebe o maná, o povo de Israel recebe a comida que cai do céu, e como é que o povo de Israel reage? Números capítulo 21, verso 5, você vai ver que o povo de Israel olha para o maná, e diz assim: nossa alma tem fastio desse pão vil. A Nova Versão Internacional diz assim: nós detestamos essa comida miserável. Eu que sou do Nordeste, por muito menos teria apanhado na boca. Não sei se tem alguém do Nordeste aqui, por muito menos a gente já pensa. Queridos, tem a ver com a adoração, com senso de submissão ou senso de rebeldia? Sim. Adorar a Deus com o nosso corpo. Outro objetivo, uma mente mais poderosa. Olha para a história de Daniel. Daniel reviveu o Éden. E quando ele reviveu o Éden, qual foi o resultado? Daniel capítulo 1, versículo 21. Nabucodonosor olha para ele e seus companheiros, o que ele diz? O que ele diz? São 10 vezes mais preparados do que todos, não apenas do que os colegas de turma, são 10 vezes mais preparados do que todos os outros. Queridos, você está numa fase difícil no trabalho, tendo que produzir, lidando com assunto intelectual? Experimenta a mensagem de saúde. Está estudando para concurso? Experimenta a mensagem de saúde. Vai fazer prova? Experimenta. Faz um jejum, fica 72 horas num detox, só salada, para ver o que acontece na prova. Experimenta, para você ver. Queridos, tem alguns trabalhos científicos hoje, não tenho tempo de falar sobre tudo isso, tratando déficit de atenção, sabe como? Colocando as pessoas em meio à natureza. Já foi comparado, você fazer 40 minutos de caminhada, porque o exercício já está provado que melhora a função da mente. Então você bota a pessoa fazer 40 minutos de caminhada dentro de um ambiente natural e 40 minutos de caminhada na rua. E depois você testa a capacidade mental das duas. Quem você acha que vai melhor? Isso começou agora, viu? Esses trabalhos começaram nos últimos 10 anos. E ainda são pouco conhecidos. Promoção de saúde, esse texto eu quero ler com vocês. Êxodo capítulo 15, verso 26. Esse eu vou ter que ler. Porque para mim esse é talvez o texto mais claro da mensagem de saúde na Bíblia. Êxodo capítulo 15, verso 26, diz assim: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos
e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé Rafá, eu sou o eterno que te sara. Deus é o doador de toda a saúde. E o nosso corpo tem leis. O nosso corpo tem leis. Se nós descumprirmos essas leis, nós estamos trazendo sofrimento sobre nós. Então, observe, é como um manual de instrução. O conceito bíblico de lei, o conceito bíblico da Torá, não é como o conceito romano de lei, que a gente absorveu um pouco na nossa cultura. O professor Reinaldo Siqueira gosta muito de falar isso, que é aquela lei tirânica, o governante determina a lei e você, como é súdito, tem que obedecer. Também não é como o conceito grego de lei, o nomos, que era a norma, o costume dessa cidade ou o costume daquela cidade, que determina qual vai ser a lei. O conceito bíblico de lei, de Torá, é ensinamento. Inclusive, muitos hebraístas dizem que a melhor tradução para a palavra Torá nem é lei, mas ensinamento. Porque o conceito bíblico de lei é de proteção. O conceito bíblico de lei é de manual de instrução. Se você pegar o seu carro e colocar o uísque nele, você acha que ele vai andar? Pode até ser que ande. A pergunta é por quanto tempo ele vai andar. Mas principalmente, queridos, e aqui eu acho que está talvez uma das nossas maiores falhas, a mensagem de saúde existe para abençoar outras pessoas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Vamos ler a partir do verso 35, vocês conhecem o contexto. Por muito tempo a gente ensinou a mensagem de saúde para eu ser abençoado, para eu viver 6, 10, 12 anos a mais, para eu ter uma mente mais poderosa, para eu isso, para eu aquilo. Será que isso está correto? Bom, em parte, né? Isso é tudo verdade, mas será que é essa que deve ser a nossa maior ênfase? Você conhece o texto? Jesus está falando dos últimos dias. O Filho do Homem vem na sua majestade, todos os seus anjos com ele, no verso 31. Todas as nações são reunidas em sua presença. Ele separa uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ovelhas à direita, cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Verso 35. Porque guardastes o sábado, devolveste o dízimo. É isso que está aí? Não me entenda mal, tá, gente? Eu não vou ser progressista aqui e falar só de justiça social. Calma, não é essa a ideia, tá? Mas veja só. Por quê? Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo. Geralmente a gente pula essa parte, né? Ou a gente lê tão rápido que a gente nem consegue prestar atenção. Estive o quê? Enfermo. E vocês me visitaram. Podemos fazer alguma coisa por essas pessoas através de quê? Através da nossa mensagem de saúde, queridos. Através dos 8 remédios naturais. Nós podemos salvar as pessoas. E deixa eu te falar outra coisa. Os 8 remédios naturais estão em Gênesis 1. E aí, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de perceber. Mas quando Deus cria o homem, Deus dá um trabalho para o homem. E esse trabalho é o quê? Lavrar a terra e guardar. Muitos trabalhos científicos têm mostrado. Sabe qual é o hábito mais frequente entre os sedentários? Jardinagem. O trabalho de Adão era uma atividade física. Deus também determina o alimento de Adão, Gênesis capítulo 1, verso 29. Eis que vos tenho dado o quê? Todo McDonald's, todo Burger King, toda a esfirra do Habib's, as de queijo, 99 centavos. É isso que está lá? Eis que vos tenho dado o quê? Toda a erva. Deus dá mais o quê? Deus põe o homem no jardim, onde há água limpa, ar puro, luz do sol. Deus determina o repouso, porque Ele cria o quê? O sábado.
Confiança em Deus a gente nem precisa falar, né? Porque o próprio Deus se colocava, ele entrou numa aliança com o homem no jardim. E até a temperança estava lá. Sabe por quê? Porque no Éden perfeito, no Éden sagrado, no paraíso de Deus, pelo menos um lugar, o homem não podia chegar. Não podia comer. E era exatamente comer, né? Ironicamente. Queridos, os 8 remédios naturais são parte do restauracionismo bíblico. Eles estão lá em Gênesis 1. E eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Isso aqui são os 8 remédios naturais. Todo mundo conhece os 8 remédios naturais, né? Conhece mesmo? Deixa eu mudar aqui de novo. Conhece? Quais são os 8 remédios naturais? Água. Volta. Volta, por favor. Vamos lá, gente. É engraçado. Os 10 mandamentos a gente sabe de cor, né? Acho que é a primeira coisa que a gente aprende quando entra na igreja adventista, né? Mas os 8 remédios naturais, tem muita igreja que eu chego lá e... Vamos lá, os 8 remédios naturais. Ar, água, terra, fogo, coração. Gente, vai se perdendo, né? Esses são os 8 remédios naturais. Esses aqui são os 6 pilares de vida saudável, segundo o Colégio Americano de Medicina de Estilo de Vida. Vocês conseguem observar alguma diferença, alguma semelhança? Se alimentar bem, se exercitar, dormir melhor, controlar o estresse, ter bons relacionamentos, evitar substâncias tóxicas. Praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. E está sendo estudado hoje colocar um 7º pilar, que é o contato com a natureza. Ainda não foi colocado, mas está em estudo hoje. Acredita-se que em breve se tornará. Eu gosto muito de dar esse exemplo aqui, mas acho que a gente está meio sem tempo. Então vamos... Deixa eu dar esse exemplo aqui. Vou ficar devendo esse outro exemplo para vocês. Queridos, eu recebi no meu e-mail, certa vez, uma propaganda da Escola de Medicina da Faculdade de Harvard. Dá um tempo para vocês darem um ó. Isso é aberto para qualquer pessoa. Se você entrar no site e colocar seu e-mail, você vai receber também, tá? Queridos, na verdade é uma faculdade privada, então eles ganham muito dinheiro vendendo livro, vendendo guia. E eu recebi um e-mail, o título do e-mail era assim... Como é que dizia, meu Deus? Turbine a sua mente. Faça a sua mente trabalhar. Acho que eu coloquei aqui. Melhore a sua performance mental, a sua performance cognitiva, né? Booste, assim, aumente, turbine, melhore, né? Como deixar a sua mente trabalhando ao máximo. Eu fiquei curioso, né? Lógico, né? Eu vou abrir aqui para ver como é que a minha mente vai funcionar melhor, né? Abri o e-mail para ver o que eles estavam mandando. E aí eles estão vendendo um guia, né? Um livro, isso é normal, eles sempre fazem isso, né? E aí, olha só, eu tive que printar isso aqui para mostrar para vocês. Leia mais, né? Tipo assim, compre o nosso guia, né? Leia mais. No nosso guia para capacidade mental, você vai encontrar como melhorar, né? Através dos seguintes passos. Passo 1, coma uma dieta baseada em plantas. Passo 2, se exercite regularmente. Passo 3, durma o suficiente. Passo 4, controle o seu estresse. Eu fui lendo a lista e falei, essa lista eu já conheço. Ainda coloca assim no final. E mais. Eu sei, tem mais 4, né? Que não estão aí ainda. Né? Tá faltando alguns ainda, mas... Queridos, a quantidade de evidência científica lá fora... Esse outro editorial aqui é do JAMA, uma das maiores revistas médicas americanas, dizendo que 40% dos casos de demência no mundo, mais do que 1/3, quase metade, poderia ser prevenido. Se a gente trabalhasse o quê? Aí ele coloca ali, se a gente controlasse a pressão das pessoas, lembrando que a pressão arterial é consequência da falta de exercício e da má alimentação. Se a gente controlasse o tabagismo, o cigarro, a obesidade, a depressão, o sedentarismo, o diabetes, o isolamento social, a perda auditiva, o uso excessivo de álcool,
traumatismos cranianos. Vocês estão observando? Queridos, essa tese de doutorado, ela faz a gente arrepiar os cabelos. Essa tese de doutorado foi produzida pelo professor Laurence Clement Desjardins, na Universidade de Paris. Ele é um dos maiores cronobiologistas do mundo. A cronobiologia é uma área da biologia que estuda os relógios biológicos. Sim, o relógio biológico existe, ele é um grupo de 20 mil neurônios situados no centro da sua cabeça. E ele fez a tese de doutorado dele sobre a síndrome de burnout. E ele chegou à seguinte conclusão, a conclusão de arrepiar os cabelos. Ele diz: a Bíblia ensina a forma mais saudável de se viver. E essa forma está descrita nos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis. É de arrepiar os cabelos. Inclusive está no título, né? O tratamento médico da lei de Moisés através do estudo da síndrome de burnout. Se alguém fala francês, vai saber traduzir melhor do que eu, mas é alguma coisa nesse sentido, né? Mas, queridos, eu não quero mais falar de pesquisas que estão longe. Eu queria muito falar de uma pesquisa que está sendo feita aqui. Quer dizer, em São Paulo, né? Pesquisa feita no nosso campo, na Associação Paulistana, que é uma parceria da Clínica Vida Natural com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina da USP. Nós estamos fazendo um projeto, nós estamos com um projeto, a Faculdade de Medicina se interessou pelos resultados que nós temos tido na clínica com reversão de diabetes. Então, tem muitos pacientes, nós temos muitos pacientes hoje que são ex-diabéticos, pacientes que estiveram na clínica. E aí, bom, a gente conversou e houve um interesse, a gente não, na verdade, o Dr. Benício, né, que é o primeiro responsável por esse projeto, e esse projeto está sendo desenvolvido hoje. E olha só que coisa interessante, eu queria que vocês me ajudassem a divulgar isso, porque a gente precisa da ajuda das pessoas para ter um terrível trabalho de ficar 30 dias internado na clínica de São Roque, né? Existe uma coisa interessante, eu posso falar, né, chefe? Posso falar que, né? Posso falar que a gente precisa de recrutar. Mais interessante, vocês vão poder, os voluntários para essa pesquisa poderão ficar sem custo 30 dias na clínica de São Roque. Que tristeza, né? Um esforço só para diabéticos, tá? Os voluntários, eles têm que ter esse perfil. Por favor, nos ajudem a divulgar. Por incrível que pareça, está sendo difícil encontrar voluntários para essa pesquisa. Para ficar 30 dias na clínica de São Roque, sem custo, tá? Então, veja só. E a Assembleia vai ao delírio, calma. Veja só, o voluntário precisa ser diabético há menos de 5 anos, né? Aqui os vegetarianos não estão inclusos, tá? São pessoas que comem carne, que comem derivados animais. Pessoas acima do peso, entre 45 e 70 anos. Mulheres já têm que ter parado a idade fértil, já tem que ter parado de menstruar. Disponibilidade de 30 dias, para ficar 30 dias na clínica de São Roque. Às vezes a pessoa preenche todos os critérios, e quando a gente fala, você pode ficar 30 dias na clínica de São Roque? Ah, não posso. Aí não dá, né? Então tem que ficar 30 dias sem custo na clínica de São Roque e atender o telefone. Tem muita gente que a gente não consegue chamar porque não atende o telefone. Preenche o formulário, põe o telefone lá, a gente liga e não atende, tá? Não pode, se são diabéticos já em uso de insulina, não podem, tá? Se alguém aqui fuma ou bebe, também não está apto, certo? Se tem algum problema de saúde que impeça de fazer exercício, porque o exercício é a principal estratégia de reversão de diabetes, então, se não, eu tenho, sei lá, algum problema no joelho que eu não posso me exercitar. Se pode fazer um exercício leve, pelo menos dá para ir, mas se não dá para fazer nem exercício leve, então também não pode. Pessoas que fizeram cirurgias bariátricas também estão fora, e pessoas que usam marca-passo. Gente, se você conhece alguém na sua igreja que preenche esses critérios, por favor, nos ajude. A gente precisa dessa pessoa para fazer o terrível esforço de ficar 30 dias sem custo na clínica de São Roque. Pelo bem da ciência. Tá?
Queridos, outra coisa. Tem que preencher todos os critérios, tá? Não tem jeitinho, certo? Então, aqui, as pessoas têm que... A gente, quando trabalha com pesquisa científica, tem que ser um grupo definido, um grupo com as características todas organizadas. Então, por favor, esse QR Code vai levar vocês para um link, para um formulário. Peguem o link, mande para as pessoas. Se você tem alguém na sua igreja, por favor. A gente está... Parece que eu estou brincando, mas eu estou falando sério, gente. A gente está tendo dificuldade de encontrar essas pessoas. Então, o trabalho já começou, a gente já levou algumas pessoas um grupo está internado hoje na clínica de São Roque, né? Já tem 10 dias que está internado. Mas a gente precisa, por favor, mandem nas suas igrejas, se tiver alguém. Sim, para ver os critérios, né? Critérios. Não tem jeitinho, tá, gente? Tem que preencher os critérios, tá? QR Code, por favor, peguem esse link, divulguem, nos ajudem. Está sendo realmente difícil. Como eu falei, às vezes a pessoa preenche todos os critérios. Ah, mas eu não posso ir, né? Enfim. Opa, desculpa. Por favor, escaneiem aí. Queridos, eu quero usar o tempo que me resta para falar aqui do que eu considero... Deixar mais um pouquinho para quem não deu tempo. Mas porque eu considero o objetivo mais importante da mensagem de saúde, que não é focado em nós, mas em ajudar as pessoas. E acho que tem sido um grande equívoco quando muitas vezes a gente tem falado da mensagem de saúde e quer colocar isso apenas como um benefício pessoal. Quando não, a gente às vezes fala de obra médico-missionária, e se eu falo aqui de obra médico-missionária, instantaneamente você pensa no Hospital Adventista, ou você pensa na Clínica de São Roque, ou pensa na lancha Luzeiro, nas nossas lanchas Luzeiro atracadas lá no Rio Negro e no Baixo Amazonas. Mas, querido, quando a gente lê o Espírito de Profecia, dê uma olhada nesses textos do Espírito de Profecia, você observa que, na verdade, quando a senhora White fala de obra médico-missionária, ela não está falando só das instituições de saúde. Ela está falando de cada igreja, que deveria ter obra médico-missionária em cada igreja. Em cada lugar que existe uma igreja, olha o seu texto. Deve se prover em toda a cidade. Em cada grande cidade. Quantas cidades a gente tem no Brasil? Quantos hospitais adventistas a gente tem no Brasil? Não é com hospitais que a gente vai chegar lá. A obra médico-missionária deve ocorrer em cada igreja. Lógico, é por isso que nós temos diretores de saúde em cada igreja. O papel do diretor de saúde na igreja não é auditar a ceia de Natal. É fazer a auditoria lá da comida do acampamento dos desbravadores. Isso aqui não pode, isso aqui pode. Parece o fiscal da Anvisa, né? Isso aqui não vai, isso aqui... Não é esse o papel, queridos. O papel do diretor de saúde não é só fazer semana de oração. Ele até pode fazer semana de oração, não tem nada errado. Mas o papel principal é estabelecer a obra médico-missionária na sua igreja. E naturalmente vem a primeira pergunta: como é que eu vou fazer a obra médico-missionária na minha igreja se na minha igreja eu não tenho leito? Tem igrejas que eu não tenho profissionais de saúde. Tem igrejas... eu não tenho, enfim, uma série de coisas. E aí, queridos, é que vem a inspiração dos escritos inspirados. Eu queria deixar, a inspiração dos escritos inspirados foi ótima, né? Eu queria deixar aqui para vocês esse texto, porque eu sei que talvez a gente tenha alguns profissionais de saúde aqui. E eu queria que você mandasse esse texto para algum profissional de saúde que você conhece e que talvez não entendeu ainda a natureza do chamado que recebeu. Esse texto mudou a minha vida alguns anos atrás. Eu posso falar com segurança que, se eu não tivesse encontrado com ele, eu não estaria aqui hoje. Todo profissional médico, quer reconheça ou não, é responsável pela alma, bem como pelo corpo dos seus pacientes. O Senhor espera de nós muito mais do que muitas vezes fazemos para Ele. Todo médico, e por que não dizer, todo profissional de saúde, deve ser devotado e inteligente, médico, missionário, evangélico. Queridos, vocês são anciãos, vocês são pastores,
Estimulem isso nos profissionais de saúde da nossa igreja. Tem muito profissional de saúde que na nossa igreja está fazendo coisas que não tem nada a ver. Em outras áreas. E são pessoas, tudo bem, tem gente que não tem o perfil mesmo para trabalhar com saúde, mas se ele é um profissional de saúde, o que nos diz a inspiração? Ele tem perfil, ele foi chamado por Deus para isso. Talvez ele precise de um pouco de preparo. Tudo bem, manda ele lá para o hospital que a gente conversa, a gente troca uma ideia com ele. Mas ele foi chamado. Ele foi chamado antes de tudo para a obra médico-missionária. Ele até pode ser outra coisa, mas ele foi chamado antes de tudo para a obra médico-missionária. E aqui eu queria expor alguns pontos importantes da obra médico-missionária. A Divisão Sul-Americana formalizou, há 2 anos atrás, o projeto dos clubes de saúde e do corpo de saúde. Eu queria falar um pouquinho para vocês, anciãos e pastores, porque os diretores de saúde das suas igrejas vão procurar vocês para falar sobre esse projeto. E eu queria que vocês entendessem como funciona. Para que serve, onde vive, o que come, o clube de saúde, para você saber, ter uma noção do que ele vai chegar falando. Então, primeira coisa, esse é um projeto que foi formalizado pela Divisão Sul-Americana em 2021. Tá? Qual que é a ideia do clube de saúde? Colocar na prática os princípios da obra médico-missionária que estão nos escritos de Ellen White. Porque qual é a nossa dificuldade? Muitas vezes o diretor de saúde, bem intencionado, e todo mundo aqui já viu isso, faz algum projeto de saúde, mas muitas vezes é um projeto que dá muito trabalho, um projeto caro, um projeto difícil e com pouco resultado. Por que isso acontece? Porque não estamos seguindo os princípios da obra médico-missionária. A obra médico-missionária, ela tem princípios. Ellen White escreveu 3 livros que falam majoritariamente sobre, pelo menos em português nós temos 3 livros, que falam majoritariamente sobre obra médico-missionária. E esses livros são muito pouco conhecidos da igreja. E quando a gente fala em livros de saúde do Espírito e Profecia, todo mundo lembra de quais? Ciência do Bom Viver. O que mais? Conselho sobre higiene alimentar. Gente, esses livros falam muito sobre a mensagem de saúde, mas eles falam um pouco sobre a obra médico-missionária. E é por isso que a gente entende tão pouco de obra médico-missionária, é por isso que a gente faz tão pouco nas nossas igrejas. Porque os livros que falam sobre obra médico-missionária são Medicina e Salvação, o Conselho sobre Saúde e o Ministério Médico-Missionário Urbano. São livros bem pouco conhecidos. O Ministério Médico-Missionário Urbano, a CPB nem imprime mais. A gente está negociando agora para eles voltarem a imprimir, e a gente quer colocar esses 3 livros num kit, a gente está trabalhando nisso. Tá? Não é, doutor Rogério? O doutor Rogério está aí? Rogério Guzmão? Chegando, né? Então, a gente está trabalhando nisso. Mas são livros muito pouco conhecidos. É por isso que a gente sabe tão pouco. É por isso que a gente acha que se a gente fizer uma ação social, vai ser suficiente. E não me entenda errado. Eu não estou dizendo que fazer ação social está errado. Eu estou dizendo que eu também trabalho com isso até hoje. Eu estou dizendo que isso não pode ser só isso a obra médico-missionária. Por si só, sozinho, não é o todo da obra médico-missionária. Então, observe. Esses são os princípios da obra médico-missionária. Aqui embaixo está a bibliografia do Espírito e Profecia, se você quiser conferir. Por favor, confira. Quais são os princípios? Um clube de saúde tem que ser uma atividade contínua, gente. O que é o clube de saúde? Nós vamos colocar em prática os princípios da obra médico-missionária. Vou dar um exemplo simples, uma escola de culinária. É uma atividade contínua. Observe que Ellen White nunca falou sobre cursos de culinária. Ela falou sobre escolas de culinária. Pode até parecer que eu estou sendo fundamentalista na interpretação, mas um curso é diferente de uma escola, né? Porque uma escola, ela pode até dar férias, mas ela volta. Ela pode parar 1 mês, 2 meses, pode suspender as aulas por um caos, uma pandemia, uma coisa, mas ela volta, porque ela é uma escola. Continuidade. Por que tem que ser contínua? Queridos, porque a gente está querendo influenciar pessoas. A gente vai ensinar para as pessoas porque é que elas estão adoecendo. Por que as pessoas estão adoecendo? Por quê? Calma, um de cada vez. Por que as pessoas estão adoecendo? Porque o nosso corpo tem leis e as pessoas estão desobedecendo essas leis. Porque elas não conhecem as leis, geralmente. Geralmente é porque não conhecem, né?
Então a gente vai mostrar a gente quer influenciar as pessoas. Olha aqui como essa comida é mais saudável. Olha aqui como é bom fazer exercício físico. A gente precisa de tempo para isso. Não vai ser numa feira de saúde, que dura 3 horas, 2 ou 3 horas, que eu vou conseguir influenciar essa pessoa. Aquele é o meu primeiro contato com a pessoa. Tem que ter alguma coisa depois. Senão a coisa não avança. Eu tive a oportunidade de estar numa assembleia de clubes de saúde. Igual a gente faz assembleia de PG, sabe? Cada um com sua camisa, cada um com sua faixa e tal, aquela coisa. E a gente abriu um momento para testemunhos. Queridos, vocês não têm noção do que eu ouvi. As pessoas se levantavam e diziam, olha, eu sentia dores, mas depois que eu conheci o clube de saúde, agora eu não sinto mais. Olha, eu tenho diabetes, mas agora, depois que eu conheci o clube de saúde, eu melhorei. Gente, eu tenho depressão, depois que eu conheci o clube de saúde, eu melhorei. Eu tenho problema tal de saúde, eu frequentava outra igreja, mas depois que eu conheci o clube de saúde, eu me tornei adventista. Queridos, era um testemunho atrás do outro. Por isso que a gente precisa de tempo. Porque se a gente quer pregar o evangelho, a gente precisa de tempo para desenvolver um relacionamento com as pessoas. Porque o seu diretor de saúde, ele vai ficar muito mais estimulado quando ele vir as pessoas voltando e contarem essa história para ele. Quando a pessoa voltar, começar a ir no clube de saúde, 1 mês depois a pessoa voltar e dizer, irmão, muito obrigado, agora estou sem dor. As pessoas melhoram quando elas começam a viver os princípios que a gente faz nos clubes de saúde. Queridos, o clube de saúde, ele desenvolve promoção de saúde através dos remédios naturais. Então, por exemplo, uma escola de culinária é um clube de saúde. Um grupo de caminhadas é um clube de saúde. Se eu pegar um médico e trouxer toda semana na igreja para ele atender, isso é um clube de saúde? Não é. Porque a gente está só tratando. Não estou dizendo que isso está errado. Não me entendam mal. Você pode fazer isso. Isso é uma coisa boa. Mas isso é isso aqui da obra médico missionária. A gente pode fazer muito mais. Você pode botar o médico toda semana e pode ter também um projeto de promoção de saúde. Esse médico pode caminhar com as pessoas. Pode cozinhar com as pessoas. A gente precisa mostrar quais são os remédios naturais, senão acontece o que a gente vê nos hospitais por aí. A pessoa chega com 5 problemas de saúde que foram se acumulando no correr do tempo. Pacientes que têm, sei lá, diabetes, pressão alta, sobrepeso, insônia, pedra na vesícula, nódulo de tireoide. Artrose. Parece que é muita coisa. A quantidade de gente que tem isso tudo junto é enorme. E muitas vezes nunca alguém chegou para eles e falou, a gente escuta isso toda semana no Hospital Adventista. Doutor Rogério ia dizer que ele está aí, mas não sei, não me deixa mentir. As pessoas dizem, doutor, nunca me disseram isso. Nunca me falaram que eu precisava fazer exercício. A gente escuta isso toda semana. A ideia é que a pessoa esteja na nossa igreja e ela comece a ter uma vida mais feliz, uma vida mais saudável por causa disso. Que ela se entrose com a gente, que ela desenvolva amizade, espiritualidade. Aí você já percebeu. A ideia do clube de saúde não é para ser feito dentro da igreja. Quer dizer, deixa eu me expressar melhor. Pode ser feito dentro da igreja. A ideia não é que seja apenas para o público da igreja. O clube de saúde é um instrumento evangelístico. Amém? É evangelístico. O público-alvo está fora da igreja. E aí, sempre tem um diretor de saúde que chega contando, ah, doutor, eu tentei fazer um clube de saúde na minha igreja. Eu anunciei sábado de manhã. E aí chegou no sábado à tarde, tinha 2 pessoas. Eu e o diácono que veio abrir a porta. Gente, a nossa igreja a gente já tem muito programa, né? Mas não é nem por isso, né? Também existe um desinteresse de algumas pessoas, né? Um assunto sensível. Mas nem é por isso que eu estou falando. É porque quando a gente lê no Espírito de Profecia, é obra médico. Médico o quê? Então não adianta a gente ficar feito um clubinho fazendo coisa de crente para crente. Isso não tem o menor sentido. Pastores, eu estou falando isso para vocês
Não para que vocês desenvolvam esse trabalho. Isso aqui é o trabalho do diretor de saúde. Seu diretor de saúde está enrolado, manda ele lá no hospital, conversa com ele. A ideia é que ele desenvolva para você ir lá e batizar as pessoas. Em algum momento isso vai acontecer. Gente, a ideia é que é um presente da igreja para a comunidade. É um instrumento de impacto social. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu coloquei 3 trabalhos científicos aqui embaixo. Eu poderia ter colocado 300. Eu escolhi esses 3. Queridos, já tem um calhamaço de trabalhos científicos mostrando que só de você dar informação para a pessoa, a informação, só você chegar para seu Zé da padaria e dizer, seu Zé, fazer exercício faz bem para a saúde. Isso reduz a chance de seu Zé morrer em 10 anos. Já tem vários trabalhos científicos mostrando isso. Vários. Tem uma aula, eu tenho uma aula inteira, a gente não tem tempo para fazer isso agora. Mas eu tenho uma aula inteira, só de trabalhos científicos mostrando que só você dá informação para a pessoa, a chance dela morrer já reduz. Só dá informação. Agora você imagina no clube de saúde, que no clube de saúde a gente pega pela mão, vamos fazer exercício juntos. A gente não só dá informação. Porque dar informação por dar informação, lá fora tem um monte de gente que dá. Isso aí a Rede Globo faz também, né? Ou fazia, né? Acho que nem tem mais o programa lá deles que faz mais não, né? Nem eles mais fazem. Mas tem outras pessoas por aí que dão a informação. Qual é a diferença quando você está num clube de saúde? Que ela vem, ela come a comida, ela vive o reino. O que é o reino? O reino é a mesa posta. Porque Jesus estava o tempo todo comendo. Ela come com você. Ela escuta você, ela convive com você, ela caminha com você. Isso é um clube de saúde. Imagine quantas pessoas a gente não consegue salvar. Gente, isso é muito profundo. 1 em cada 3 brasileiros tem pressão alta. 1 a cada 3. É 1/3 da população brasileira. 1 a cada 6 brasileiros vai ter o AVC. Em algum momento da vida. 1 a cada 5 brasileiros terá depressão em algum momento da vida. 8% da população é diabética. É muita gente sofrendo. São 600 mil casos novos de câncer por ano. 600 mil. Eu não estou falando de pacientes com câncer, eu estou falando de casos novos. Eu não estou contando os 600 mil de 2022, não contou com a pessoa que descobriu às vezes em dezembro de 2021 e passou 2022 inteira tratando. Eu estou falando só de diagnósticos novos em 2022. E a expectativa para 2023 é de mais 600 mil. É muita gente sofrendo. E aí você entende o que a senhora White falou lá em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 112 talvez, acho que é 112, 114. Que ela diz que a mensagem da reforma de saúde é o instrumento escolhido por Deus para aliviar o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. Aliviar o sofrimento do mundo. Estive enfermo e fostes ver-me. Quantos milhões de testemunhos eu não poderia contar aqui? Mas o meu favorito é da irmãzinha que morava sozinha, uma senhora idosa, morava em frente ao apartamento de uma família. E ela queria muito evangelizar aquela família. Um dia ela fez um pão e deu para aquela família. E uma semana depois, a esposa chegou para ela e disse: eu queria comprar esse pão de você. E a irmã ficou feliz. Opa, consegui. Eu disse: não precisa comprar não, eu vou fazer. Eu disse: não, irmã, eu quero comprar. Não, mas eu estou dizendo que eu vou fazer para você. Eu disse: irmã, calma, senta aí que eu preciso explicar. Meu marido tem um problema crônico intestinal. Vive de médico em médico. Nunca ficou bom, faz anos que a gente sofre com isso. E comendo o seu pão, ele melhorou. E eu vou pedir para a senhora fazer esse pão toda semana.
2, 3 vezes. Eu não posso pedir para a senhora fazer isso sem pagar nada. Queridos, eu não tenho mais tempo, mas aqui são alguns exemplos do que você pode fazer na sua igreja: grupos de exercício físico, escolas de culinária, grupos para perder peso. Adeque ao material humano que você tem na igreja. Você tem um médico, você tem um endocrinologista, tem balança de bioimpedância, tem muita gente, tem muito dinheiro, você pode fazer mais. É uma igreja pequena, não tem profissional de saúde, você pode fazer, por exemplo, você que eu digo, o seu diretor de saúde, né? Você pode fazer um grupo de caminhadas. Você precisa de quê para fazer um grupo de caminhadas? Você não precisa de nada. Você precisa de coragem. Gostei. Você precisa de coragem. Somente isso. Logística zero. Então, você não precisa ter profissional de saúde. Grupos de cessação de tabagismo. Temos agora um novo curso para parar de fumar, o Respire Livre 2, está no site da divisão. Uma palavrinha sobre isso, Ministério de Recuperação. Teremos um treinamento agora, em março, né? 10 a 12 de março, sobre o Ministério de Recuperação, grupos de apoio para pessoas com vícios, tá? Isso também é uma excelente oportunidade, mais tarde alguém vai falar alguma coisa sobre isso, né? Algo que você pode fazer na sua igreja. Grupo de exercício físico pode ser caminhada, treinamento funcional, enfim, podemos fazer muitas coisas. Podemos tornar isso, fazer parceria com faculdade, podemos fazer parceria com posto de saúde, podemos fazer muita coisa, queridos. Olha qual é a ideia, é que cada igreja da nossa associação tenha um clube de saúde. Amém? Amém. Vamos tentar de novo. Cada igreja da nossa associação tenha um clube de saúde. Para quê? Para a gente salvar as pessoas do sofrimento, da morte evitável, da orfandade, da viuvez, e para pregar o Evangelho e salvar as pessoas para o reino de Deus. A ideia é que o seu diretor de saúde seja amparado por nós, o corpo de saúde. Então, nós estamos organizando na Associação Paulistana um grupo de profissionais de saúde que vai orientar o seu diretor de saúde, tá? E nós também do Hospital Adventista, o Hospital Adventista está dentro da Associação Paulistana, a gente ajuda também, né? Então a ideia é que nós teremos ali profissionais de saúde, já temos, mas estamos organizando isso melhor, para orientar os diretores, tá bem? Eu queria só contar esse testemunho, em 15 segundos. Isso aqui aconteceu na Associação Central Sul Rio Grandense. Vocês sabem o desafio que a igreja tem na região sul. É uma igreja rica, é uma igreja com muito recurso, mas é uma igreja que tem dificuldade de chegar no coração das pessoas. Esse clube de saúde, em uma campanha, batizou 30 pessoas. No coração do Rio Grande do Sul. Queridos, é uma maneira de nós fazermos o Evangelho acontecer. Meu tempo já acabou, mas eu quero deixar esse QR Code com você. Esse é o curso do Seifo. Ele é um curso que ele reúne a maior quantidade de informação possível sobre a mensagem de saúde, inclusive sobre como abrir um clube de saúde e como dirigir um corpo de saúde, como liderar um corpo de saúde, tá? Sugestão: deem esse curso para os seus diretores, tá bom, gente? Ofereçam esse curso para os seus diretores. O nosso chamado é viver a mensagem de saúde. Volta, desculpa, foi mal. É a pressa. Sai da frente, tá bom. O nosso chamado, eu acabei, viu? Prometo que eu acabei. O nosso chamado é fazer o melhor pelas pessoas. Não apenas viver a mensagem de saúde no nosso coração, mas deixar ela alcançar as outras pessoas. Porque isso é ser bênção. Isso é cumprir a aliança que nós recebemos de ser bênção a todas as famílias da terra. Eu estou orando por vocês e pelos seus diretores de saúde de maneira especial. Um grande abraço.